Olá a todos e todas, eu sou Helder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor. Mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Eu estou com uma série de vídeos no canal recentemente que versam sobre o vestibular da UFPR 2022, no qual comentarei todas as obras de sociologia, filosofia e literatura que estão previstas nesse edital. Eu comentei com vocês Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, e comentei o vídeo Ética, de Baruch de Spinoza. A próxima obra que eu pretendo comentar hoje ainda são os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, de Maquiavel. Mas por ser Maquiavel um autor tão importante para compreendermos a política atual, e um autor que ele é muito citado, às vezes não tão bem compreendido, eu vou oferecer-lhes nessa playlist agora mais 3 outras obras, que é a Mandrágora, nosso primeiro vídeo, que eu pretendo fazer nesse vídeo ainda, basicamente uma novela bastante imoral sobre como perverter, sobre como corromper uma mulher honesta. Vou comentar também O Príncipe, que vocês já conhecem mais, uma das principais obras do Maquiavel. A Arte da Guerra é um livro que fala muito sobre estratégias militares. Talvez o Maquiavel ele não tenha tanta atualidade quando se fala de guerra, né? Porque ele está comentando na transição do século XV para o século XVI, e esse comentário, né, desse período, as guerras eram diferentes do que são hoje. Está falando em guerra de arco e flecha, guerra com canhões posteriormente. Então muita coisa mudou no âmbito militar, mas ainda assim alguns conselhos sobre como lidar com os soldados, sobre a relação entre o general, sobre tudo isso, eles permanecem ainda bastante atuais e valem muito serem comentados para você refletir no seu dia a dia. O Maquiavel é um autor que não está só na macropolítica, quando eu penso a nível nacional, a nível estadual. Ele está nas pequenas relações. Quando você trabalha, sabe aqui, o teu contato com o chefe, com o colega de trabalho, às vezes o colega fala alguma coisa para você. O Maquiavel, ele meio que esclarece esses discursos. Você vê a antecipação de ideias que influenciaram Marx, que influenciaram Freud, que influenciaram Weber. Ele influenciou toda a geração do Ocidente e por isso eu faço questão de deixar no mínimo 4 ou 5 vídeos nessa playlist sobre Maquiavel. Espero que vocês possam desfrutar um pouco do autor florentino, que nasceu em 1469 e morreu em 1527, ou seja, ele está na transição do século XV para o século XVI. Qual que é o impulso de Maquiavel? Por que o Maquiavel escreveu o que escreveu? Por que esse nome, de tal forma, ele foi adjetivado, né? Quando você pensa em alguém mau, alguém que não pensa nas consequências, alguém que faz qualquer coisa, você fala, aquela pessoa é maquiavélica. Eu acho que vocês já ouviram esse adjetivo. Por quê? Vou tentar oferecer uma solução, uma resposta a essa pergunta aqui. O Maquiavel está na Itália, numa Itália esfacelada, que não é a Itália como nós conhecemos hoje. A Itália ela só seria unificada no que nós conhecemos como o Ressurgimento, né? Nos anos ali em que há esse processo de unificação, que o Gramsci comentou muito sobre isso, e eu deixei uma playlist no canal também no tema, não vou entrar nisso agora. Mas assim, vivendo na Itália, naquilo que era o coração do antigo Império Romano, Maquiavel é uma pessoa que era historiador, ensaísta, diplomata, escritor. Então você imagina que ele teve acesso aos documentos históricos que narravam as grandiosidades ocorridas no Império Romano. Do ponto de vista de um romano legítimo, quando você pensa de alguém herdeiro de Roma, né? Você vê aquela grandiosidade toda, você começa a pensar, por que o presente é assim? Por que nós na Itália estamos sendo oprimidos por nações tão fracas e pequenas, se outrora fomos o maior império já conhecido, durante um longo tempo ostentamos esse título? O que aconteceu? O problema está nos nossos generais, nos nossos governantes? Então Maquiavel começa a escrever uma série de ensaios e recomendações para que a Itália pudesse ser unificada, para que ela pudesse alcançar um status de grandeza,
Claro, ele tinha convicção plena de que jamais a Roma seria restaurada em todo o seu território, mas ele tinha uma esperança ali bem declarada de que a Itália pudesse, se não ter sua glória antiga, pelo menos ser um Estado forte, um Estado líder e representativo diante dessa Europa em processo de formação, de solução. E é dessa partilha que ele trabalha. Todos os seus escritos se focam nisso, no aspecto político, no aspecto militar da época. E ele usa sempre as referências do Império Romano. Ele é alguém que tem saudade da época de Roma. Ele fala dos generais romanos, na arte da guerra é muito visível isso. Como ele exalta os antigos, como eles dizem que se houvesse ali um conflito em números equivalentes, certamente os antigos venceriam os seus contemporâneos. Ele tem essa vontade e, para escrever tudo isso, acaba tratando de temas que nos são essenciais até os dias de hoje, né? Ou seja, um autor que permanece cada vez mais atual. Essa vontade de restaurar a glória do Império Romano, ela sempre surge na Itália, né? Se você lembrar a Marcha sobre Roma, um dos discursos do ditador italiano Benito Mussolini, que eu abordarei quando continuar a playlist de Gramsci, também tinha essa bandeira da nacionalização, do nacionalismo exacerbado de alguma maneira. Por que o Maquiavel é tido como alguém que não tem escrúpulos? Porque ele dizia com sinceridade, de modo explícito, aquilo que ele pensava. Ele estava preocupado com a formação da Itália, ainda que essa formação ocasionasse a derrota e destruição de outros povos. E ele coloca isso no papel. E quando você lê as sugestões que ele dá, você fala, esse cara é um monstro, esse cara não é possível ele ter coragem de escrever isso. Mas, trazendo para os dias de hoje, pensando em dois países ali imperialistas, Estados Unidos e Rússia, por exemplo, pegar os dois opostos aqui para não ter problemas. Imagine hoje, Estados Unidos e Rússia têm discursos extremamente humanitários, que você chega quase a defender as bandeiras deles, se você for mais trouxa, né? Ou se você for mais simples, você pode dizer, nossa, ó, ele quer levar a democracia, ele está se protegendo de um ataque de ciclano, de fulano, e quando você menos espera, eles têm a mesma prerrogativa que o Maquiavel tinha. E qual é essa? Preservar a riqueza e o poderio dos locais, ainda que para isso tenham que sacrificar milhares, milhões de outros povos que não fazem parte daqueles que estão sob sua fronteira. Ou seja, eles levam guerra, eles fecham fronteiras, eles fazem de tudo, fazem exatamente a mesma coisa que o Maquiavel fez. A única diferença é que o Maquiavel expôs, colocou nas palavras, construiu um arcabouço teórico acerca disso, e tudo que é feito por nós contemporâneos é feito de modo velado. Nós temos a impressão que somos melhores do que esses povos, porque nós somos mais hipócritas e agimos de maneira mais velada. Então, pelo menos na minha perspectiva, essa é uma visão que fez com Maquiavel virasse símbolo de algo negativo. Mas vamos lá, vamos pegar as ideias que são relevantes para que você possa aplicá-las no seu dia a dia. E, acima de tudo, a minha perspectiva aqui é sempre de você conhecer um pouco mais acerca do autor. Vamos lá. Meu método de abordagem é sempre o mesmo e é sempre ortodoxo. Eu leio os trechos, comento. Vou começar lendo alguns trechos da Mandrágora e situar vocês. Calímaco, alguém que está na França, um homem relativamente jovem e que escuta falar que há em Florença uma mulher verdadeiramente bela, no ambiente italiano ali, que se chama Lucrécia. Essa mulher é descrita com tamanha riqueza de detalhes que o Calímaco fica apaixonado por ela, resolve querer conhecer, mas ele descobre que a Lucrécia era casada com um doutor rico chamado Mr. Nícia, e que, além de tudo, Lucrécia era honestíssima. Então, a origem da novela é justamente isso. Calímaco tentando meios de corromper Lucrécia, de fazê-la trair Mr. Nícia. De que maneira?
normalmente, pensando para a época, uma maneira de corromper uma mulher pelo que Maquiavel coloca aqui, tá? É sempre ele falando por mim. Seria assim, ou a mulher teria que ser desonesta mesmo, ou a mulher teria que sofrer alguma carência financeira. No caso de Lucrécia, ela era honestíssima e seguia os valores da igreja à risca, jamais iria trair. E no caso da sua situação financeira, Mister Nícia tinha muita condição, ou seja, ela não precisaria ceder a nenhum capricho de um sedutor qualquer em nome de dinheiro. O Calímaco, ele se junta com um de seus colegas ali, uma pessoa de mente conturbada e que tem vários planos para provocar traição, que é o Ligúrio. Então o Ligúrio sugere, vamos investigar o que esse casal tem, deve haver alguma ponta solta e vamos achar uma ponta solta nesse relacionamento e procurar um meio de fazer com que Lucrécia venha se entregar ao senhor. Então Calímaco dá dinheiro para Ligúrio e o Ligúrio se incumbe de preparar um contexto para que o adultério ocorra. O Ligúrio fica sabendo, olha, pesquisei a vida deles, parece não haver pontas soltas, são ambos fiéis, são pietistas no mais alto grau, mas o que eu percebo é que eles têm uma vontade imensa de terem descendentes, já estão casados há 6 anos, ou seja, Mister Nícia e Lucrécia são casados há 6 anos e ainda não possuem nenhum descendente. Então é a partir dessa informação que Calímaco, Mister Nícia que Calímaco e Ligúrio iriam trabalhar para corromper a honestíssima Lucrécia. Vou ler algumas passagens para vocês, depois continuarei com o enredo. Conseguiram me acompanhar até aqui? Eu disse que o Calímaco sabe a notícia de uma mulher fabulosa, ele tem vontade, como todo bom conquistador que está na França, de ter essa mulher para si. A mulher chama-se Lucrécia, é honestíssima e casada com um homem tolo, mas rico e fiel, chamado Mister Nícia. E o Calímaco conversa com seu ajudante ali, com seu servo Ligúrio, e fica sabendo que o casal não possuía filhos, há mais de 6 anos casados não possuíam filhos, e tentam usar essa informação para corromper a Lucrécia. Calímaco, ele diz assim, e mencionou a senhora Lucrécia, esposa de Mister Nícia Calfute, de cuja beleza e virtude cesseu tamanhos louvores, que a todos nós deixou pasmados. Em mim despertou ela tão intenso desejo de vê-la, pondo de lado qualquer outra ponderação e sem mais preocupar com as guerras ou paz na Itália. Ele esqueceu até das guerras, só queria saber de ter para si a senhora Lucrécia. Ali, não há nunca, Calímaco continua, não há nunca situação tão desesperada que não deixe caminho algum aberto para tirarmos dela esperança. Ou seja, ele manda Ligúrio ver, olhe lá o relacionamento dos dois, procure alguma brecha, que é nessa brecha que eu vou entrar. Aí o Ciro diz assim, que vos faz esperar enfim, Calímaco, que haja alguma coisa? E o Calímaco responda, 2 coisas. Uma é a ingenuidade de Mister Nícia, ou seja, é um homem rico, mas bastante tolo, que embora sendo doutor, é o homem mais simplório e tolo de toda a Florença. Outra é a vontade que a ambos anima de ter filhos, estando ela casada há 6 anos e não havendo ainda dado a nenhum. Então ali, o ato 1, cena 2, o Ligúrio se aproxima de Mister Nícia, ele tenta levar o senhor Nícia para os banhos, dizendo que os banhos quentes ali iriam restituir a fertilidade dele ou dela. Aí ele apresenta Calímaco como sendo um doutor famoso que vivia em Paris, e o Mister Nícia, de certa forma, se aproxima de Calímaco, achando que ali encontraria solução para resolver a infertilidade do casal. Eu vou ler uma passagem aqui no ato 2, cena 2, porque ela é muito notável. Ligúrio leva Mister Nícia até a casa de Calímaco, mentindo que este último exerceu medicina em Paris. Essa é o ato 2, cena 1. O ato 2, cena 2 vem agora.
Micernícia conversa em latim, língua em que ensinava medicina, e pensa mesmo ser Calímaco um médico capaz de fazer com que ele e sua mulher tenham filhos. Por que essa passagem ela é importante? Porque o Micernícia estava desconfiado de todo mundo. Mas aí ele resolve conversar com Calímaco. Sabe que esse Calímaco é mesmo entendido? E ele troca 2 ou 3 palavras em latim, o pouco que ele sabia, e o Calímaco entende latim. A partir do momento que o Calímaco entende latim, todas as desconfianças dos Micernícia vai por água abaixo. Ele passa a confiar em qualquer coisa que o Calímaco dissesse. Deixa eu trazer para os dias atuais para ver se você consegue pegar essa referência. Um palestrante, quando você vai num curso qualquer, a pessoa fala assim: eu tenho doutorado pela USP, eu fiz pós em não sei o que, em não sei qual faculdade lá da Europa. A pessoa fala isso e parece que tudo que ela fala tem relevância. Quando algum político quer falar uma bobagem qualquer, normalmente ele convida um especialista lá que tem curso não sei na onde, e você passa a acreditar naquela informação, ainda que ela seja distorcida. Ou no meu caso aqui, ó, se você olhar a parede, você vai ver somente lajotas. Normalmente, se eu quisesse passar a sensação de credibilidade, eu deveria colocar uma biblioteca, ainda que eu não lesse em livros físicos, né, que eu não gosto muito de ler em livros físicos, ainda que eu não lesse em livros físicos, se eu tivesse uma biblioteca e colocasse ela gigantesca no fundo de onde eu fosse filmar, provavelmente haveria uma autoridade em minha fala maior do que o fato de estar uma parede em branco. É isso que o Maquiavel está dizendo. Muitas vezes as pessoas usam da sua aparência, de um discurso, do seu currículo, para dizer as mais variadas asneiras e ser com isso aceita sem nenhum questionamento. Bom, então ali eles preparam o Micernícia. Já no ato 2, cena 6, o Calímaco dá uma receita para curar a infertilidade de Lucrécia. Diz assim: deveis capacitar-vos de que não há nada mais certo para emprenhar, que significa engravidar, uma mulher do que fazer beber uma poção de mandrágora. Se assim não fosse, a rainha da França seria estéril e, com ela, numerosas outras princesas daquele país. O Calímaco diz assim: quer engravidar a Lucrécia? Dê uma poção de mandrágora para ela, né? E ainda avisa ao esposo: é preciso, porém, atentar bem nisto, que o primeiro homem que tiver relações com ela, depois dela tomar a poção, morrerá dentro de 8 dias, e não há nada nesse mundo que possa salvá-lo. Então o Calímaco dá uma notícia de um caráter duplo para o Micernícia. Você vai ter o herdeiro? Com certeza vai ter se tomar a poção de mandrágora. Só que é o seguinte: quem ter relação com Lucrécia após ela tomar a poção, irá morrer em 8 dias. E aí o Ligúrio com o Calímaco tem uma ideia genial, que é assim: Micernícia, faça o seguinte, dê a poção para Lucrécia e pega um mendigo qualquer, um daqueles que anda pela rua aí, que não tem família, não tem nada, peça para esse mendigo ter relações sexuais com a Lucrécia, porque daí quem vai morrer vai ser o mendigo, e depois vocês podem viver a vida de vocês aí sem ser incomodado. E o Micernícia, em sua tolice, ele topa. Tá bom, vou pedir para um mendigo ter relações sexuais com minha esposa, pelo menos o mendigo vai morrer. Aqui já está feito metade do convencimento, já conseguiram passar a perna no Micernícia, de modo que ele confiou plenamente que se ele deixasse a esposa dele dormir com outro, certamente ela iria engravidar e ser curada da infertilidade. Aí o ato 3, cena 1, sempre ouvi dizer que é dever do homem prudente escolher, dentre as más resoluções, a mulher. Se para ter filho não vos resta outro recurso, deves adotar esse para não agravar a consciência. Aqui a senhora Sóstrata, a sogra do Micernícia e a mãe de Lucrécia, também aceita a ideia de que realmente era preciso fazer com que um mendigo dormisse com a filha. Então Sóstrata passa a tentar convencer Lucrécia a atrair o marido a ter relação com outro homem. E a Lucrécia ainda assim se mostra irresoluta. Ela fala: não mãe, a senhora pode falar o que for, eu não vou trair o meu marido, porque
Se trair o marido é uma coisa que vai violar os votos sagrados, somente alguém da igreja poderia me liberar. Então vem a ideia de Ligúrio. E se nós conversássemos com o Frei Timóteo, que é o confessor de Lucrécia, e convencêssemos ele a falar para ela que trair o marido, que ter relação sexual com o mendigo nem é trair o marido, mas é um bem que irá ajudar todos, será que não daria certo? Então o Ligúrio passa a tentar corromper um membro da igreja para também participar desse adultério orquestrado com tamanha sabedoria. E o Ligúrio fala assim para o Frei: conhecei Camilo Capucci, sobrinho de Nietzsche? Por perder a esposa, confiou uma filha a umas monjas. Essa se encontra grávida de 4 meses, de modo que, se não reparar o mal com prudência, o doutor, as monjas e a casa dos Calfucci padecerão de grave desdouro. Deixa eu antecipar aqui para não ficar tão mais longo do que o previsto. O Ligúrio vai lá para o Frei e fala que teve uma moça que foi colocada no monastério, ela de família tradicional, o monastério de uma integridade imensa e respeitável por toda a região, e essa moça está grávida. Aí ele pede autorização. Ô Frei Timóteo, o senhor autoriza fazer essa moça tomar um chá para abortar essa criança, né? E ele diz assim: vede, em assim procedendo, quantos bens advirão daí? Preservareis a honra do mosteiro, da moça, dos parentes, devolvereis ao pai uma filha, satisfareis Mister Nícia e toda a sua parentela, e dais tantas esmolas quando pode distribuir com os 300 ducados. Por outro lado, não ofendeis senão um pedaço de carne que ainda não nasceu, que não tem sexo e que de 1000 maneiras poderia perder-se. Então o Ligúrio, ele acha uma justificativa para fazer com que o Frei, de certa maneira, perdoasse ou promovesse ali um aborto, ou seja, o assassinato de uma criança nos moldes da época, né? Pensando no que seria o aborto na época. E aí o Frei topa: não, tudo bem, vamos fazer o aborto e fazer o mal e fazer o bem para todas as outras pessoas. O Ligúrio, ele chega a dizer para o Frei: ô Frei, a moça abortou sozinha, não vai precisar do seu serviço. O que o Ligúrio faz em relação ao Frei? Ele apresenta uma situação muito pior, que seria o assassinato de uma criança, para ver se o Frei iria aceitar. Se o Frei fala: eu não aceito tal coisa, ele não iria propor que o Frei convencesse a Lucrécia a cometer adultério. Como o Frei foi convencido a fazer um aborto, muito mais fácil seria convencido a incentivar um adultério, de modo a não prejudicar ninguém. O que o Maquiavel está nos dizendo? Que as pessoas, elas tendem a oferecer o pior para que a gente rejeite aquele pior e acabe fechando em uma situação mais confortável. Isso no mercado de trabalho com teu patrão é muito certo. O patrão chega e fala para você: olha, esse ano era ano de aumento, eu ia aumentar 30%, não vou aumentar. Eu vou ter que aumentar somente 1,5%, reduzir, aumentar a tua carga de trabalho, reduzir a bonificação disso, daquilo. Apresenta uma situação horrível. Você se revolta contra aquela situação e faz uma contraproposta um pouquinho melhor. E aquela contraproposta que você fez era a proposta que o patrão tinha pensado na cabeça dele, né? O patrão oferece 40 para fechar em 50 e você faz a contraproposta de 50 achando que você venceu, quando na verdade o que você conseguiu fazer foi apenas seguir a vontade dele. Nós, professores, em relação ao governo do estado, passamos isso direto, né? O governo fala que vai fazer isso, fazer aquilo, que vai cortar a atividade, que vai aumentar não sei o quê. Aí o sindicato vai lá e briga, faz uma contraproposta, e a contraproposta era exatamente a ideia original do governo. O sindicato sai com a impressão que ganhou alguma coisa e o governo sai comemorando porque conseguiu iludir. É isso que o Ligúrio faz com o Frei Timóteo. Propõe um absurdo, o Frei aceita o absurdo. Se ele aceitou um absurdo gigante, os absurdos menores, como o adultério,
será tranquilo. E aqui ele diz assim, o Frei Timóteo, quando ele já topou, ele diz assim: esse malvado Ligúrio veio aqui com aquela primeira nova para tentar-me, a fim de que, se eu consentisse nela, mais facilmente me induziria a outra, e, se eu não consentisse, não me diriam a outra, para não traírem seus planos sem proveito. Misternícia e Calímaco são ricos, de cada um deles posso tirar bom proveito. A senhora Lucrécia é avisada e honesta, mas eu pegarei em sua bondade. Então ele resolve participar da cena. No ato 3, cena 11, o Frei Timóteo para Lucrécia diz assim: onde há um bem certo e um mal incerto, nunca se deve deixar esse bem por medo daquele mal. Quanto ao ato, que seja pecado é uma léria, porque a vontade é quem peca e não o corpo. E a causa do pecado seria descontentar o marido, e não o contentais. Seria ter prazer nele, e vós provais desgostos. Então ele fala assim, ó, você vai ter relação com um mendigo, você não vai ter prazer nisso, então não vai ser pecado. Você vai estar seguindo a vontade do marido, não vai ser pecado. Então a Lucrécia, ela é convencida, de certa forma, a ter relações com o mendigo. E aí o ato 4, ao longo da cena, tem uma série de atos ali. O Calímaco se disfarça do mendigo, o Calímaco, ele, de certa forma, se veste de mendigo e é capturado pelo Misternícia. O Misternícia leva o Calímaco para ter relação com a esposa e conta a Maquiavel no ato 5, nas cenas posteriores ali, que a partir de então o Calímaco tem relação com a Lucrécia, essas relações passam a ser mais frequentes, a Lucrécia passa a manter o amante e toda a vontade de quem intentava o adultério acaba dando certo. O Ligúrio recebeu dinheiro, o Frei recebeu dinheiro, a gente fica sabendo que o Misternícia foi pai, na verdade não é ele que é pai, né? Quem foi pai é o Calímaco, mas ele acredita que ele é o pai. E a Lucrécia continua a ter descendentes, mantendo sua vida extraconjugal, sem mais ser perturbada pela pureza. Ou seja, uma mulher foi corrompida, um homem foi enganado, um frei que deveria preservar na bondade, ele é seduzido pela riqueza e topa a enganação, e aquele que pretendeu corromper todo mundo, realmente consegue corromper todo mundo.